Bom, eu espero que esteja gravando nesse momento e mais dessa noite. E estou aqui para analisar mais um vídeo de um pastor. Ele é bem conhecido e se tornou famoso na internet, não sei porquê. E vamos analisar o vídeo dele. Ele vai falar sobre a Santa Ceia. E pelo que eu lembre, na thumbnail do vídeo, para você que não sabe o que é thumbnail, é aquela imagem antes de você clicar para abrir o vídeo e está lá é, aquela em miniatura, entende? Antes de você abrir o vídeo. Aquela é chamada thumbnail. Então, é aquilo que chama atenção para o vídeo que você vai entrar. Então, pelo que eu lembro, é quem deve, quem pode tomar a Santa Ceia. Bom, se fosse já para responder de antemão, eu responderia, né? Quem pode, deve tomar, mas não é esta Santa Ceia que você conhece. Não é a Santa Ceia do protestantismo, dos evangélicos, porque essa não é santa e muito menos ceia. Mas vamos lá. Conforme ele vai dizendo, eu vou parando ponto a ponto no que eu achar necessário, ok? Só vi 2 segundos aí do vídeo que eu reproduzi sem querer nos testes antes de começar o vídeo e estou aí para analisar. Então eu não vi mais nada, só vi ele falando assim: eu sou o pastor tal, tal, e pronto, eu parei aí. Não assisti mais nada. Eu vou assistir aqui, vamos dizer assim, ao vivo, aqui com vocês. Ao vivo, porque esse vídeo não vai sair ao vivo, mas eu tô reagindo agora, eu nunca vi esse vídeo antes. Então vamos ver o que o pastor vai falar aí sobre a Santa Ceia. Não, derruba o celular não. Aí, ó, descubra a verdade sobre a Santa Ceia. Quem pode participar da Santa Ceia, entende? Vamos ver o que ele vai falar. Tem 14 minutos. Olá, eu sou o pastor Antônio Júnior e neste vídeo nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante na vida dos cristãos, mas que ao mesmo tempo gera muitas dúvidas: a Santa Ceia. Aí usa-se uma imagem de algum filme ou série, sei lá, representando o Jesus. E mas claro, remetendo ao Messias verdadeiro, e que o nome dele não é Jesus, mas esta daí não é a Santa Ceia, mas já colocam uma cena, vamos dizer que é de um filme, eu não sei se é, mas parece ser, para dizer que é isso daí que praticam dentro do cubículo da denominação protestante, chamada erroneamente de igreja e templo. Então, essa ceia é uma coisa, a santa ceia que eles dizem praticar dentro das denominações são outras. Aquilo lá pode ser qualquer outra coisa, mas não é santa e muito menos é essa ceia. Aí que o filme tá aí para associar ao que se pratica hoje, mas que não tem nenhuma associação. Mas vamos ver. É um assunto bem, né, importante entre os cristãos. Já separou um grupo, os cristãos, porque o resto. Todas as semanas, muitas pessoas me procuram nas redes sociais para me perguntar se elas podem ou não participar dessa celebração. Isso daí é o que eu chamo de líder religioso. Você tem uma dúvida, você vai perguntar para um cara tão errado e tão sujo quanto você. Você é um humano também. Então, né, já se colocando, opa, vou ter que perguntar para este cara. Esse cara vai responder tudo que é errado para te puxar, principalmente se ele tiver uma denominação, já que ele é pastor, vai puxar para dele. Mas vamos ver o que ele vai dizer. E eu acho que é ele aí no vídeo já que apareceu, ele simulando como se estivesse lendo. E os motivos são vários. Algumas têm uma união estável, mas não são casadas no papel, outras são divorciadas, e há também aqueles que não têm certeza se são dignos de se assentarem à mesa do Senhor por causa dos seus pecados e vícios. Esse povo não surge essa ideia do nada. Isso foi esses próprios religiosos
próprios pastores que colocou isso na mente do povo, e o povo fica meio assim, principalmente aqueles que não conhecem, de participar de algo tão santo, porque vê algo tão santo assim, a pessoa suja o cara lá no chamado de púlpito, que nada mais é um palco pro show do teatro, ou showzinho que algum líder religioso vai fazer, ou falar qualquer coisa. Então, desce muito a lenha nesses que não estão dentro desses antros de perdição. E a pessoa vai se sentindo sujo mesmo, não se sente digno de estar participando, né? Porque esses próprios caras colocaram isso na mente da pessoa. Mas antes de começarmos a encontrar as respostas para essas e outras perguntas a respeito da Santa Ceia, já deixa o seu like, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. O Novo Testamento nos mostra que a Santa Ceia, Ceia do Senhor ou Mesa do Senhor, foi realizada pela primeira vez pelo próprio Jesus. Então, mas essa ceia não foi esta que vocês praticam até hoje. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A ceia de vocês, se eu não me esquecer, no final eu vou falar. Então ele apontou 1 Coríntios. Vamos ver aqui que 1 Coríntios fala. Isso que o próprio Messias praticou não foi isso que praticam até hoje. Vou só voltar para ver. 10:21. Eles gostam de linkar a escritura, né? Por isso que existe a Bíblia, para pegar um versinho e contar qualquer história em cima. Mas vamos lá. Tá escrito aí nesse versículo em questão: Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ele vai querer contar com isso. Senhor foi realizada pela primeira vez pelo próprio Jesus. Aí eles apontam, vamos dizer assim, uma autoridade máxima, que é Jesus, e como se ele fez, a gente tem que fazer, porque começou com ele, por que a gente vai deixar de fazer? Mas não, o Messias fez um jantar ali com o pessoal e disse para repartir o corpo dele, não é um pão físico hoje em dia, mas se o pastor chegar, eu chego nesse ponto também. Vamos lá. Na noite anterior à sua morte, ele se reuniu com seus discípulos para jantar. E Jesus sabia que estava Jantar, pronto. Ceia é a mesma coisa que jantar, mas coloca um nome assim, ceia, para dizer que é algo religioso, algo que é bem respeitado. Mas a palavra é a mesma, é jantar e ceia é a mesma porcaria, entende? Não tô chamando o que o Messias fez de porcaria, mas tô falando que a palavra é a mesma. Por que muda o nome aqui e depois lá? Técnica, né? chegando a hora da sua crucificação e que ele precisava mostrar aos seus discípulos o quanto aquele sacrifício que ele estava prestes a fazer era grandioso. Veja o que a Bíblia diz. Enquanto comiam, Jesus tomou. Não, a Bíblia não diz nada, né, pastor? Ele é só um livro, você lê. A Bíblia não diz nada, não tem boca. Mas vamos lá ler nesse mesmo que ele está citando aí. O pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Isso foi adicionado, tá? Esse tomem como. Pelo que é mais citado nas denominações protestantes, eles falam que é o tomai e comei. Mas o tomai e comei foi adicionado na Bíblia, justamente para dar um aval, algo mais, tentar embasar uma prática que não deveria estar sendo praticada nos dias de hoje. A pessoa pode sim participar livremente, mas dizer que isso está embasado na Bíblia e pior ainda, na Escritura, eu provo que não. Então, Mateus 26, não sei se essa Bíblia aqui que eu estou utilizando, se ela vai ter isso daí. Mas, se você reparar, eu não sei nos dias de hoje,
mas até um pouco tempo atrás, os padres, quando iam ler esta passagem, eles leem num papel, não na Bíblia, porque não tem essa parte de tomar e comer, entende? Então é bem estranho. E a Bíblia Católica veio muito antes dessas Bíblias protestantes, inclusive desta que ele está se utilizando, que deve ser de uma Bíblia protestante. Quando digo protestante, entendo evangélico. Ele só coloca o nome de evangélico ou cristão para disfarçar de onde que eles veio, que é do protestantismo, da reforma mal feita de Martinho Lutero, que era preconceituoso com os judeus. Vamos lá. Aqui já não tem, né, o pastor, já é estranho, né? Aqui, ó. Enquanto comiam, tá aqui o nome, eu vou falar assim: Jesus tomou um pão e, tendo-o abençoado, partiu-o e deu e distribuindo aos discípulos, disse: Não, aqui tem. Desculpe. Tomai e comei. Este é o meu corpo. Depois tomou um cálice dando graças, deu a eles dizendo: Bebei dele todos, pois este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E aqui vai se seguindo o Messias fez o jantar. Mas como eu esqueci o ano que essa Bíblia foi feita, para dizer como comparação, você pegando as Bíblias mais antigas, não vai ter essa adição. Isso daqui foi adicionado, esse tomar e comer. Antes não existia, entende? Então é bom que se procure uma versão menos manipulada, que aí não te engana. Porque até aqui que eu pensei que não teria, por ser uma Bíblia mais voltada para o catolicismo, mas tem ainda esta manipulação. Mas saiba que foi acrescentado, tá bom? Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. E lembre-se, aí já não é Novo Testamento, ainda é velho, porque o Messias estava vivo. Como no vídeo anterior que eu apareci aqui, do pastor dizendo que dízimo tinha no Novo Testamento, ele se utilizou do velho ainda. Para perdão de pecados. Mais do que a sua última refeição, Jesus estava fazendo daquele momento algo que ficaria para a história, pois a ceia simbolizaria a salvação que ele conquistaria para o seu povo poucas horas depois. Cristo explicou aos discípulos que o pão representava o seu corpo, que seria dado por eles, e o vinho representava o seu sangue, que iria estabelecer uma nova aliança entre Deus e os homens. Por causa Uma nova aliança, o sangue. O sangue de quando ele nasceu? Não, quando morreu. Você viu que até utilizou a cena aí da crucificação. Então, o Novo Testamento começa a partir do momento que o Messias morre, não quando ele nasce. Então, você vê que até a Bíblia é a própria manipulação, porque ela começa o Novo Testamento em Mateus, e Mateus ele está nascendo, vem a genealogia dele depois do nascimento. Então, está dividido no lugar errado. Você já começa a ver que a Bíblia é a própria manipulação nesse quesito, só por isso. Mas óbvio que quanto mais vai estudando, você vê muito mais coisas. E óbvio, eu não estou desacreditando do que aconteceu, mas eu digo que não é isso que eles dizem, entende? E a escritura, mesmo com toda esta manipulação em cima da Bíblia, ela ainda está viva e você pode perceber. Mas vamos lá. da importância daquela ceia, Jesus ordenou aos seus discípulos que repetissem aquela cerimônia para Vamos lá. Ele fica dando essas, vamos dizer, referências. Então vamos buscar. Eu acabei de sair de lá da 1 Coríntios, então vamos voltar. 11:24. E depois de dar graças, partiu e disse: Este é meu corpo, que é para vós. Fazeis isto em memória de mim. Aqui já não está o tomar e comer, né? se lembrarem dele e da sua prova de amor, sempre que se juntassem com outras pessoas para comer o pão e tomar o vinho.
Comer o pão e tomar o vinho era um simbolismo mesmo. Mas não é para a gente praticar isso literalmente nos dias de hoje. Isso foi uma simbologia. Ele disse bem. O repartir ele, você não vai dar um pão para cada pessoa e vai abençoar achando que aquilo lá virou o corpo dele. Não, errado. Por isso que eu digo, essa ceia que ele está a defender é uma coisa. O que o Messias fez e mandou, de acordo com ele, os discípulos fazer é outra. Então, o repartir é no campo espiritual. Esse povo diz tanto que pessoas como a minha é carnal, que não enxerga e chama de Tomé e muitas outras coisas, sendo que eles próprios leem e levam no lado físico. Quando não é para levar para o lado físico, levam para o espiritual, e quando é espiritual, levam para o físico. Esse povo está totalmente enganado, totalmente contrário ao Messias, ou você ainda não percebeu? Vamos lá. E foi exatamente isso que eles fizeram. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o céu, os discípulos passaram a celebrar a Santa Ceia regularmente e a ensinar os outros a fazer igual. Então, pastor, se o senhor está defendendo que essa Santa Ceia e que o Messias fez e que os discípulos depois fizeram é a mesma dos dias de hoje, eu te pergunto, qual que era a denominação deles? Eles se reuniam dentro de onde? Uma denominação? Um templo evangélico? Ou melhor ainda, do Senhor? É uma pergunta simples, né? Boa de se fazer. 2000 anos se passaram e cristãos por todo o mundo continuam a celebrar a ceia que Não, 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 viu? Nem precisa ser muito inteligente para saber o que ele ia seguir. Não, ele tá pegando uma linha do tempo aqui para dizer que se segue até hoje, dia de hoje aqui. Mas não. Saiba que o que se pratica aqui é totalmente diferente dessa linha que ele apresentou até então. Agora lambuzou tudo, tava tão bom explicando, agora lambuzou, foi para o cristianismo. Jesus instituiu. Não, 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 não. Jesus não instituiu isso daí. Isso daí que se pratica aí nos dias de hoje. Mas óbvio vai mostrar as imagens para você associar. Não mostrou para você associar algo bom lá no início? E é ainda? Ok. Mas colocando agora algum vídeo, não sei se vai passar de algum cristão fazendo este ritual, esta ceia aí dos dias de hoje, para você achar que é aquela mesma de antes. Mas não, está errado. Vamos lá. Na minha igreja, por exemplo, ela é Na minha. Tá, falou bem, pastor. Na sua. Porque nem do Deus de vocês ele é dono. Porque se lá é a casa de Deus e ele que se sustente. Os meus pais aqui se ferram para sustentar, né? Eu também, a casa. E mais o próprio Deus aí todo-poderoso de que vocês dizem que é de vocês, o Deus de vocês, ele não é capaz de sustentar a própria casa, precisa de alguém como eu, dar o dízimo lá e praticar estas coisas, né? Pai do céu. E aí, como dito, aí tá o pão e o vinho. Totalmente errado, cara. Entender o que era para ser espiritual hoje como se fosse físico. sempre celebrada no primeiro domingo de cada mês. É claro, no domingo, né? Se você pegar na língua, não vou dizer inglesa porque aí podem falar que é da Inglaterra, mas a língua aí do lixo dos Estados Unidos da América, o domingo é Sunday, que é o separado aí, Sun e Day é dia do sol, dia do Deus Sol. O padre Gregório, se não me engano, que ele fez aí o calendário, se não me falha a memória, esse é o nome dele, homenageou ao Deus máximo do catolicismo romano, Mitra, o Deus Sol, que em breve estou preparando vídeo, rápido ou curto, não sei, sobre o Natal. E saiba que esta ceia que eles praticam nos dias de hoje é a ceia de Mitra. Ou você não sabia?
É o deus Sol, o deus pagão romano, deus Sol Mitra, o mesmo que está na imagem do catolicismo romano, onde você acha que é José, Maria e Jesus, na verdade é Nimrod, Semiramis e Tamuz. Tamuz é o deus Sol, mas isso é outro assunto, outra história. É só uma introdução para você saber que ceia é essa que eles praticam nos dias de hoje. Se você buscar como era praticado a ceia de Mitra, é igualzinho que eles praticam nos dias de hoje. A Mitra, o Mitra é uma lenda de que ele matou um touro, ele comeu a sua carne e bebeu seu sangue. Isso anula o que o Messias fez? Não. Mas que é uma imitação. E esses caras seguem até hoje. Então, com essa crença, as pessoas se reuniam em cavernas e, se não me engano, na Itália. E de frente, na verdade, eles olhavam para o fundo e ali tinha um altar com o deus Mitra. E aí eles bebiam o vinho ou qualquer outra coisa que emitia sangue e comiam a carne. Então aí que veio esta ceia, que é a ceia do Mitra, que matou o touro e bebeu, e toda essa história pomposa desse Mitra, dessa criatura, que eu nem digo Deus falso, dessa criatura aí, que existe só o Criador, que é verdadeiro e único. Vamos prosseguir? E na sua? Me conte aqui nos comentários como é a Santa Ceia na sua igreja. Na sua igreja, cara. Você é a igreja, eu sou a igreja. Como que vai ser na sua igreja? Tudo errado, você vê que tá tudo errado. Continuando, agora precisamos entender os motivos pelos quais fazer parte da mesa do Senhor é tão importante. Já colocou, a mesa do Senhor é ali, na denominação protestante. Se você não participa, você tá fora da mesa dele. Por isso que essas pessoas aí ficam preocupadas e vai perguntar para ele se pode participar. Que é tão esculachada e marginalizada que fica sem saber e acha que ali é o lugar certo, o lugar santo e por aí vai. A Santa Ceia volta a nossa atenção para a mensagem principal do Evangelho, que é a morte e a ressurreição de Jesus. Com tudo o que acontece em nossas vidas, com a correria do dia a dia, é muito fácil nos esquecermos do sacrifício de Cristo na cruz. Não deveria, né, ô pastor? As pessoas se esquecem porque isso daí é falso. Essas coisas que vocês praticam aí dentro. É óbvio que a pessoa vai esquecer, né? É coisa do mundo também. Porque se soubesse realmente o que é a Santa Ceia, depois que é liberta desses lugares, a pessoa nunca mais esquece. Você pode ter a certeza disso. A ceia nos ajuda a nos focar novamente no Senhor. Não ajuda em nada, é somente aí você mesmo programa ou programa para você, é isso mesmo. E não há nada mais importante do que isso. Nossa, leva num grau de importância máxima, que isso daí não tem base aqui no que eles chamam de Bíblia para existir. Tomamos a ceia, declaramos a nossa fé e mostramos ao mundo que Jesus nos salvou e tem poder para salvar a todos que creem nele. Não, quando vocês bebem a ceia de vocês ou comem o pão físico que vocês acham que é o corpo de alguém, nesse caso Jesus, vocês só mostram para quem está desperto e pesquisa e não tem preguiça que vocês seguem a mamãe católica. A mamãe católica antes, com outros povos, cultuavam a Mitra, esse povo em específico que se reunia na caverna. E tinha esta lenda aí se aconteceu ou não, não importa, não entra em questão agora. Mas que tinha essa crença de que o Mitra tinha matado o touro, comido a sua carne e bebido seu sangue. Então, iremos fazer um ritual em memória disto.
E é também durante a Santa Ceia que nós confessamos a Deus os nossos pecados e reconhecemos que sem o amor e a misericórdia dele, nós estaríamos espiritualmente mortos. Não preciso confessar meu pecado, o próprio Criador já sabe. Mas se eu quiser, por causa da minha ansiedade e tudo mais, eu oro a ele, eu falo com ele, mas isso não precisa ser dentro de um templo protestante, não é mesmo, pastor? Ou precisa? Mas o povo é levado aí pelo emocional mesmo. É por isso que coloca alguém chorando e um pianinho de fundo para mexer com a sua emoção. Você que tá fora, você vê isso como você sabendo o que eu estou falando ou não, se você não faz parte desses daí, você talvez até exclua o vídeo. Mas para quem está dentro é a coisa mais importante do mundo, como o pastor colocou num grau de importância assim muito alto a Santa Ceia. E coloca aí uma mulher emocionada porque estas pessoas são levadas pela emoção dentro desses lugares. Eles mexem mais com a alma do que o espírito que habita em nós, a mente, entende? Não é algo palpável que você consegue pegar. Então vamos lá. Não vamos derrubar o celular, né? Veja o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, cara. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem Por meio dele, né, pastor? Então eu não preciso praticar essa ceia que tá aí hoje. É por meio dele ou precisa? Só porque ele fez lá. Se é aquele lá que salva, eu vou fazer uma janta. Então, não, o jantar, que nem o senhor falou, eu disse antes e nem tinha ouvido o vídeo, então eu faço. Por que precisa ser dentro de um templo, marcado num domingo, o primeiro ainda? Olha que exigência. Será que o Jesus que de vocês fez no primeiro domingo de um mês? Eu tô fazendo a pergunta para esse pessoal que está aí dentro. Mas eu te digo e já te dou a resposta. Se o Messias fez num domingo ou não, essa Santa Ceia que está aí não é esta que o Messias praticou. E também foi a última, bem o pastor disse, foi a última, porque tem que ficar praticando até hoje. A próxima é com ele. Pastor, é meio complicado para o senhor responder, hein? nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E mais uma coisa que nós não podemos esquecer é que a celebração da Santa Ceia não serve apenas para nos lembrar do que aconteceu no passado, mas sim para nos encher de esperança em relação ao futuro. Não, agora não vai remeter ao que aconteceu no passado mesmo. Se remete a uma pessoa porque vocês manipularam ela a pensar. Mas que é uma coisa, outra coisa é outra. Então, Nicolas, o que, que é a Santa Ceia nos dias de hoje, então? Se ali é de Mitra que eles praticam e o Messias praticou outra coisa. Bom, o Messias ele estava ensinando mais uma coisa espiritual que esse povo, que sempre quando é uma coisa enxerga de outra, quando é outra eles enxergam de outra coisa. Então, esses caras estão totalmente aversos, contrário ao que o Messias ensinou. Verdadeira Santa Ceia, hoje em dia espiritualmente, seja espiritual, você elimina o que se pratica nas denominações aí protestantes principalmente. E também a Eucaristia da Igreja Católica, porque não é algo físico que coloca na sua boca, ou que precisa de um momento de oração para santificar o pão, um pedaço de pão, um mísero pedaço de pão e o suco de uva, sendo que aí era vinho, né? Então, para ser certo, então vamos ser certo. Então tem que ser um vinho, né? Tem que ter a mesa, vai contar os 12 também. Mas ok. Santa Ceia no dia de hoje é divulgar, anunciar, dividir o pão que é o Messias. Ele é o pão vivo que desceu do céu.
Ah, ele é pão, vai morder ele. Não, não é físico. Esse povo aí enxerga isso físico, mas é espiritual. É anunciar, divulgar ele, é repartir ele com o próximo. Não é um pão do primeiro ainda, olha as exigências. Primeiro domingo do mês. E tem que ser à noite ou de manhã, na hora que o líder religioso daquela denominação ou o que caga em cima dele, ou o pastor presidente, mandar. Porque nem o que chamam de casa de Deus, nem na casa dele ele manda. Ele precisa de alguém tão sujo quanto você, tão pecador quanto você, ou até mais, para estabelecer o horário para isso acontecer. É para acabar, né? Então, anunciando ele, repartindo ele, falando essas coisas que nem eu estou falando, já estou fazendo a Santa Ceia. Eu não estou numa denominação protestante, eu não preciso estar. Lá também deve ser repartido ele, mas é capaz que te expulsem, ou te batem, ou te ameacem, ou te processem, ou te calam até. Então, esse povo é muito perigoso. Eles próprios mataram o Messias. Então, se mataram até o Messias, imagina você. Então, vamos lá continuar. Santa Ceia, no dia de hoje, é falar ele com o próximo. Você já está repartindo ele. O conhecimento que te foi dado sobre ele, você está repartindo com o próximo. Você precisa de um pão, geralmente é 8 horas da noite, ou até para mais, ou para menos, até de manhã. Tem que ser num domingo, o primeiro do mês. Tem que ser, de preferência, que nem ele está falando aí, uma denominação protestante. Ele fala cristão, mas como se fosse só protestante, ou católico pratica Santa Ceia. Eles praticam a Eucaristia, que também não tem nada a ver. Então, tem essas exigências. E você ainda tem que estar de acordo lá com algumas regras dele. É mais fácil não participar do que participar, né? Veja o que o apóstolo Paulo escreveu: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ou Ele seja, estava falando para esse pessoal aí que está dentro da sua denominação, ô pastor. Ele estava dizendo, então, ele estava pensando em vocês, que vocês nasceram há mais ou menos 500 anos com Martinho Lutero, aquele safado do Martinho Lutero na Reforma Protestante. E aí o Paulo estava falando com vocês, né? E ele é esperto. Ou ele manda colocar, ou ele mesmo faz aí o editor colocar o pão e o suco de uva simbolizando o vinho. Nem vinho é. Aí eles têm que colocar o suco de uva para dizer que é mais santo, sei lá o que. Entende? quando participamos da mesa do Senhor, estamos declarando que acreditamos na volta de Jesus e que Não, então quem não participa não tá declarando isso. Tem um monte de gente que não participa que fala, né? Enganada e concordo com as coisas de vocês. esperamos ansiosamente por ela. E diante de todas essas afirmações, Ansiosamente por ela, eu sinto dizer. Mas até ele voltar, vocês sabem muito bem o que deve acontecer, né? Mas se bem que esse pessoal acredita num pré-tribulacionismo, ou seja, antes de acontecer toda a grande tribulação na Terra, eles já vão ser arrebatados. Mal sabem eles. você consegue entender a grandiosidade de participar da Santa Ceia? É Que grandiosidade, né? Quem não participa se ferrou, então. lógico que um pedaço de pão e um copinho de suco por si só não tem poder nenhum sobre as nossas vidas. Claro, nunca teve. Nem se fosse vinho e o pão da época, que se não me engano, sem fermento, ia adiantar de alguma coisa, porque não é isso que o Messias ensinou. Ele pegou algo físico para representar o espiritual. Ele sempre fez isso. Mas esse povo não entende, né? O que realmente tem significado para nós cristãos Aí, é a comunhão com os nossos irmãos na fé para lembrar e celebrar a morte e ressurreição de Jesus. os irmãos na fé têm que ser dentro de uma denominação, como tá mostrando aí. Porque fora não pode. Ah, Nicolas, então você tá reclamando, a gente vai fazer na tua casa.
Deus que me livre, usando a frase deles. Que isso daí não vai adiantar de porcaria nenhuma. O que é a Santa Ceia verdadeira é repartir ele com o próximo, seja a pessoa quem for. Se a pessoa te ferrou muito na vida, se não, se você não conhece, se a pessoa te detona nas costas ou não, na sua frente, se ela é sua amiga, se é seu amigo, é repartir ele com o próximo, entende? E não é isso daí que estão fazendo, isso daí é um povo que está enganado, enganado por esses líderes religiosos, né, pastor? Acontece que hoje, a maioria das denominações cristãs criaram uma série de regras a respeito da Santa Ceia. E o pastor aí não criou na tua, né? Se o pastor aí é o presidente de tudo, o senhor não criou não, né? Se você for abaixo, o seu pastor aí acima de você não criou nada não, né? Ou o primeiro domingo do mês já não é regra? Ou vai querer detonar as outras para chamar a essas outras pessoas para tu, pastor? A primeira delas é que ela é realizada apenas uma vez por mês. Hum. E aí não tem na sua, pastor? Essa daí de realizar uma vez por mês? Eu entendo que estabelecer uma data é importante para que a igreja possa se organizar para celebrar esse momento. Porém, não há nada na Bíblia que limite o número de vezes que a ceia deve ser realizada. Então é mais. Então até os dias de hoje, o tanto que eu fui feito de otário, eu tava praticando errado então, pastor. Precisava ser mais ainda. Eu ia me empanturrar de tanto pedaço de pão e vinho que não teria fim na minha barriga, né? Era mais então. Por que o senhor não apareceu antes então? Se o senhor é ungido ou sei lá o quê? Por que o espírito aí do senhor não te levantou antes? Tava tão errado assim que só agora que o senhor foi falar? Meu pai do céu. Então não se preocupe com isso, se na sua igreja ela seja realizada com mais frequência ou não. Eu não vi uma que é realizada com mais frequência. Todas que eu já fui obrigado a ir, ou não, é realizada uma vez por mês mesmo. Inclusive na dele aí, não sei que tá reclamando também. Na época dos discípulos, os cristãos faziam a ceia sempre que se encontravam na casa de algum deles. Mas as regras É. Ó, primeiro já tem um ponto errado. Cristãos. Não. Aquilo lá não é igreja primitiva. Esquece essa história. Aquilo lá não são cristãos. Os cristãos nasceram com Constantino. Constantino era um imperador. E ele, junto com Lactâncio, se não me engano, esse era o nome dele, que criou as ideias de que o império dele estava caindo, estava quase em ruínas. Então ele transformou o império político dele em religioso, porque assim é muito mais fácil de controlar e manipular. Eu vou parar por aqui. Na segunda parte eu retomo desse ponto e meu raciocínio também.